Olá, tudo bem? Como é que você tá? Espero que muito bem. Então, estamos aqui nesse vídeo para falar sobre um assunto de extrema relevância. Eu já abordei esse assunto aqui de formas diferentes. Eu quero trazer aqui um aspecto específico, trazendo essa visão, é, não só apenas uma visão de colocar fatos e trazer consciência sobre os fatos, né, de mostrar, mas sim também que a exposição dos fatos e todo o raciocínio da partilha seja para conduzir para uma transformação interior, que não seja só para ficar no âmbito intelectual, informativo, mas que isso seja um guia, de alguma forma, que essas palavras guiem para um processo de transformação interior, né, para um processo de autoconhecimento e sempre da gente entender qual que é a nossa parte nisso, né, o que eu posso fazer para contribuir com esse processo, né, com a cura desse processo. Então, a gente percebe que o ser humano tem uma capacidade imensa de fazer maldade, né? Você vê isso é histórico, né? Existe a perversidade institucionalizada há muito tempo, né? Você percebe, tivemos a escravidão em vários âmbitos, em vários locais do mundo, em várias épocas, o ser humano sempre escravizou, sempre oprimiu, sempre agrediu, sempre estuprou, de forma legalizada, institucionalizada, né? A gente teve a colonização, a gente teve todos os tipos de escravidão, nós tivemos o Holocausto, né, onde milhões de judeus morreram nas mãos dos nazistas, né, de uma forma que existia a concordância de milhares, milhões de pessoas achavam que aquilo estava certo, que era um movimento realmente que estava fazendo algo bom para o mundo, né. Então, até que ponto chegamos nesse... Por que eu quero explorar nesse vídeo aqui com vocês, por que chegamos nesse ponto de doença, né? Eu considero, isso tem que ser considerado patológico, tem que ser tratado como uma patologia, senão a gente nunca vai conseguir resolver. Então a primeira coisa é não tratar com normalidade, né? Tratar isso como o que é uma disfunção. Por mais que seja coletiva, por mais que seja normalizada, não deixa de ser uma disfunção. Então qual que é a raiz, né? Então, trazendo aqui toda a base de estudo que a gente traz aqui, da visão védica, da visão do yoga, da visão do autoconhecimento, essa visão que eu reúno de diferentes fontes de estudo e algumas experiências minhas também, pessoais. É, a origem da vida, qual que é a origem da consciência, a origem do espírito, né? De onde nós viemos. Então a gente sempre traz aqui, né, que contradizendo um pouco a visão materialista, a gente diz que a consciência, ela é anterior, né? O sutil precede e cria o denso. Então a consciência é anterior à forma, anterior ao corpo. A consciência ela passa, ela se reveste, né? O espírito ele passa por diferentes existências, diferentes jornadas, diferentes formas, veste diferentes roupas e para experimentar, né, a vida a partir do ponto de vista de cada criatura. Então a gente tem o conceito de espírito que está associado com o conceito de uma consciência maior, que é o todo, que na linguagem védica a gente chama de Brahman, né? E esse Brahman, ele vai se manifestar como alma individual através do Atman. Então, o Atman seria o conceito de alma, né? Espírito seria uma coisa mais abrangente, mas é o todo, né? Alma seria mais essa consciência individual, essa que reencarna, essa que acumula karma, etc, né? Então, digamos que o espírito individualizado num caminhante, né, numa consciência individualizada, digamos assim, que é o herói da jornada, a gente vai chamar de alma ou Atman na linguagem indiana. Então é a alma, segundo essa visão, é a alma que reencarna, é a alma que acumula karma, é a alma que gera consequências para si mesma e para o próximo, né, para o entorno dela, a partir das ações. Então nós temos esse conceito do karma. Quando a alma, eu não quero trazer todo aquele conceito que eu trago sempre das 7 dimensões, que o espírito ele se manifesta lá na dimensão do absoluto, depois ele vai se revestindo de a que a gente chama do conceito dos 7 corpos, né? Então ele vai se adensando, habitando dimensões cada vez mais densas, até o espírito ter uma experiência no plano material, que seria o plano mais denso possível, o plano físico.
Então aqui nós temos não só seres humanos, mas nós temos os animais também, as plantas, todos os seres que compartilham dessa existência física, que é o plano material, né? Que nesse plano material, né, a gente passa pelo processo do véu de Maia, ou seja, a gente esquece o que a gente é antes do nascimento, né? A gente esquece da nossa natureza espiritual, digamos assim. Essa memória fica oculta no nosso subconsciente e a gente nasce e começa uma experiência do zero, como se fosse. Então a gente começa uma criança inocente. Claro que no subconsciente a gente traz tendências de traços, né, de outras existências. Também tem a questão genética também que influencia bastante. E aí a gente vai passando por experiências nessa vida, vai crescendo, tendo influências dos pais, dos amigos, dos professores, dos lugares que frequenta, etc. E a gente desenvolve um ego, né? Esse ego, ele é o que a gente vai chamar no yoga de ahankara. Então a gente tem as divisões, né? Você tem manas, que é a mente. Você tem ahankara, que é a identidade, ou seja, o acúmulo de informações que eu tenho que dizem o que eu sou. Então o ego seria o senso de identidade. Aqui imagem, né? Onde que minha identidade se ancora, ao que eu me associo, né? Que seria um fruto da mente. O ego, então, seria criado pela mente, né? E a gente tem Buddhi. Buddhi seria uma parte da nossa consciência que está associada com inteligência, discernimento, tanto que deriva da palavra Buda. Então essas são 3 palavras-chave básicas na compreensão desse estudo, né? Manas é a mente, Ahankara é o ego, a identidade, Buddhi seria essa inteligência, esse discernimento, né? Que a gente precisa desenvolver ele, né? Então, qual que é a ideia? Qual que é o ensinamento, né? Quando a gente encarna, a gente está submetido às leis do corpo. Então, o corpo tem um instinto biológico de sobrevivência. Então, esse corpo, ele quer comer, né? Esse corpo, ele quer se proteger do frio, né? Se refrescar no calor. O corpo busca procriar através da sexualidade, né? Todos os seres sexuados compartilham dessas características. Então, a gente tem isso, né? Então, é como se a consciência ficasse submetida aos instintos do corpo. Então essa fusão da alma, da consciência, mente, corpo, gera essa experiência, né? Que vai impor um desafio. Então a consciência, no plano material, ela passa pelo desafio de estar submetida às leis físicas, às leis da gravidade, a questão do calor e frio, a possibilidade de pegar uma doença. A gente é meio que preso nisso, né? A consciência, de alguma forma, fica atrelada ao corpo, né? Ao ego. E nesse processo de atrelamento, né? Nesse processo da encarnação toda, naturalmente a gente desenvolve esse condicionamento. Então a gente cria uma identidade fundamentada na crença eu sou o corpo e associado com essa questão dos instintos biológicos, naturais, ou seja, essa questão por segurança, a busca pela segurança, pela garantia, está associada com esse instinto primitivo de sobrevivência, que está associado com uma parte mais primitiva nossa, que é essa parte de sobrevivência, primeiro chakra, etc, né? Mas qual que é a ideia? Estando com a sobrevivência mais ou menos garantida, no sentido de você ter uma certa segurança, você tem Artha, né? Artha seria essa questão da base material, né? Você tem casa, comida, você sabe que você vai comer amanhã e depois de amanhã também, etc. Você sabe que você vai dormir numa cama quentinha. Então, se você está com a questão da sobrevivência, digamos, resolvida, a gente tem a possibilidade de se elevar para níveis mais sutis, mais profundos, para perceber aspectos mais profundos e buscar essa libertação, porque de alguma forma todo esse enredamento, essa criação do ego, esse esquecimento da verdadeira natureza, esse esquecimento dessa pureza da consciência, né, por conta dos condicionamentos do ego, e que é uma coisa muito mais complexa do que muitas vezes a gente vê por aí sendo explicado. Porque o ego está associado com uma carga ancestral de dor, de sofrimento, né, uma carga genética, uma carga tanto coletiva quanto pessoal, de ações minhas passadas que geram o resultado que eu experimento no aqui e agora. É a questão da lei do karma, né? Ação gera reação. E tem uma questão também de envolvimentos com karma coletivo. Então, a vibração que eu tô, o nível de aprendizado que eu vou compartilhar a minha experiência com almas
né, com seres que estão no nível kármico parecido, por conta do princípio da ressonância, certo? Então, por exemplo, pessoas que estão numa cadeia, elas estão no nível de consciência ali, no nível de aprendizado parecido, então elas se reúnem no mesmo ambiente para desenvolverem ali o processo evolutivo delas. Todos estamos no nosso processo evolutivo, né? E então a gente se atrai por ressonância. Então todo esse processo da violência, voltando aqui, está associado com esse instinto, essa identificação com esse instinto animal. Então, se você for perceber, os animais têm coisas muito o ser humano é muito semelhante com outros animais, sobretudo os mamíferos, né? Por exemplo, essa questão do territorialismo, essa questão de um líder querer impor domínio sobre o grupo, né? E quais são as características do líder? O líder é sempre aquele mais forte, o mais inteligente, aquele que sobressai, aquele que a fêmea entende que vai ser o protetor dela e da prole dela. Então a gente é movido por esses impulsos instintivos, né? Nos grupos que a gente se relaciona, essa questão das lideranças, né? Mesmo que antigamente o líder, né, nos tempos mais primitivos, o líder era medido pela força. Hoje o líder é medido pela inteligência, pela popularidade, né? Nem sempre é assim, né? Hoje em dia é tudo corrompido, né? É tudo manipulado, mas enfim. Sempre tem esse ímpeto de dominar o outro, do territorialismo, é uma característica primitiva, instintiva que a gente herda dos animais. Então, de alguma forma, o limiar de evolução do ser humano, talvez, que nós temos o nosso lado animal, né? Mas nós temos a mente e nós temos um nível, digamos, de atuação, por exemplo, nós temos o polegar opositor. Então o ser humano consegue construir prédios, o ser humano consegue construir bombas. Então, qual que é o desafio de tudo isso, o problema de tudo isso que a gente gera é que, por conta da gente ter esse lado animal muito forte, nós temos vários níveis evolutivos, mas por conta da gente ter, a maioria das pessoas ter esse lado animal muito forte, então a gente ainda vê isso, o territorialismo, o nacionalismo. Então o ego está associado com tudo isso. O ego, ele sempre está associado com esse senso de separatividade, essa crença de que eu sou o corpo separado, ou seja, eu perco essa percepção da integração de tudo, e aí a gente se veste de conceitos, de rótulos, então a gente se rotula e rotula todas as coisas. E a gente passa a se relacionar com as coisas pelo rótulo que a gente dá para as coisas. Então é como se o ego, essa percepção fica mais restrita da realidade, a gente passa a se relacionar com conceitos. E o conceito significa que a gente se vê diferente das outras coisas. Então, o preto briga com o branco, o homem briga com a mulher, né? Uma religião diferente briga com a outra. Então, esse senso de separatividade, que é uma ilusão no nível mais profundo, ele tem que ser curado, ele tem que ser visto, tem que ser clarificado através do processo do despertar. Né? O que é a meditação? O que a meditação nos leva no nível mais profundo? Esse processo do yoga, esse processo dessa busca por essa conexão divina, por assim dizer. O que é uma conexão divina? É perceber que tudo é divino, é perceber que tudo vem de uma mesma fonte e tudo é regido por essa fonte, e que nós somos muito mais do que esse corpo, do que essa mente, do que essa personalidade que a gente adquiriu nessa vida. E a partir disso a gente vai se libertar dos condicionamentos, por exemplo, se libertar de tensões emocionais, de energias acumuladas, geradas por essa identificação egóica. Então todo o estresse, por exemplo, que a gente vive, está associado com uma maneira distorcida que a gente aprendeu a viver. A gente aprendeu a viver de uma forma distorcida. Se for ver numa selva, por exemplo, aqui numa floresta, os animais, eles não têm um estresse muito prolongado. Os animais, eles vão ter momentos de estresse só nos momentos que eles vão caçar ou fugir de um predador. Mas, no geral, os animais, eles vivem em harmonia, né? A maior parte do tempo na natureza é uma harmonia. Isso mostra como o ser humano se desconectou da vida natural. Nós perdemos essa capacidade de viver em harmonia com a vida, com a natureza, porque a gente se desconectou. Essa desconexão, por conta vamos chamar aqui de apequenamento da nossa consciência, dessa densificação da nossa consciência,
a perda desse senso de interconectividade faz com que a gente se torne carente. E a pessoa que está carente, ela vai querer sempre mais experiência, mais acúmulo, mais título, mais coisa, mais posse, mais fama, mais poder, mais substâncias, mais prazer sensorial. Tudo isso, essa busca em excesso, né, que está associada com as compulsões, lembrando que a ganância também a gente pode dizer que é uma compulsão por ter muitas posses, né. Então é uma forma que o ego busca para tentar se completar, porque o ego por si só, ele se sente incompleto. Só que essa completude, no yoga a gente estuda, que a gente nunca vai encontrar nas coisas. Então por mais que o ser humano, por conta dessa falta de sensibilidade, com essa identificação com esse instinto mais primitivo, por mais que o ser humano inflija violência, né, essa é a causa da violência, essa ignorância que Buda chamou de avidya, essa ignorância da nossa natureza fundamental, faz com que a gente gere karma, e esse karma faz com que a gente se enrosque na roda de samsara, ou seja, essa repetição, tanto coletivamente quanto individualmente, de situações parecidas. Então, qual que é a ideia? A gente se libertar de tudo isso, e como que a gente começa se libertando? A prática do yoga, por exemplo, se desidentificar dos pensamentos. Na meditação, quando você se desidentifica dos pensamentos, você se solta um pouquinho da mente, da ditadura da mente, que é essa entidade, essa identidade condicionada, né? E que o ego, podemos dizer que é a causa da disfunção no mundo. Porque o ego não é só individual, o ego é coletivo. Então, não é uma questão de matar o ego, mas talvez seja uma questão de murchar o ego. Então, não é tanto um trabalho de acúmulo de informações que eu proponho, é mais um trabalho de esvaziamento, né? É mais um trabalho de subtração, né? Até que não sobre nada, só sobre aquilo que é essencial, aquilo que é o puro néctar, que é o Dharma, que é essa conexão com o divino, e que isso que é o caminhar em direção à frequência do amor. O amor vem com essa conexão, com essa sensação de unidade, com essa percepção da nossa verdadeira natureza, que é um processo que cada ser humano tem que vivenciar internamente, né? Cada indivíduo tem que vivenciar dentro de si, né? A mudança acontece do indivíduo para o todo, né? Então, um indivíduo que se transforma, ele vai modificar totalmente a motivação, as ações dele na vida. Então, a proposta é a gente parar ou reduzir a produção de karma negativo e produzir ações que vão colaborar com a nossa libertação do sofrimento e a libertação do próximo. Por isso que, por exemplo, ajudar o próximo é uma coisa intrínseca a esse processo. Então é isso. Então só assim, aprofundando nesse processo de espiritualidade, da gente despertar esse amor, essa sensibilidade. Por exemplo, muitas pessoas param de comer carne, de certa forma, é uma forma de sensibilidade com relação ao sofrimento, né? Muitas pessoas param de alimentar, sei lá, marcas que geram sofrimento, muitas pessoas buscam viver uma vida mais simples. Que entendem, né, aquela fala zen que vale mais você contemplar um riacho do que dominar o mundo inteiro, né? Porque, na verdade, quando você tem essa conexão com esse poder verdadeiro interior, você percebe que você é o universo inteiro, que você é parte, que você é conectado com a vida, e que você é naturalmente, digamos assim, herdeiro dessa riqueza. Então você não tem necessidade de possuir alguma coisa, de ter um documento com o seu nome ali. Você sabe que tudo isso é ilusão. O mundo, o universo é de todos, né? Só que talvez a gente esteja um pouco longe de compreender isso a nível coletivo. Mas é isso. Queria agradecer a sua presença nesse vídeo. Espero que sirva para a sua caminhada, né, para o seu processo de liberação, né, para o seu processo de autoconhecimento. Fico à disposição aqui nos comentários, né, se quiserem perguntar alguma coisa, né, conheçam o nosso trabalho, conheçam os outros vídeos do canal. Um grande abraço.